Realizadores e realizadoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Valnei, sou coach de carreira em negócios e também psicanalista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas, como alcançar e atingir as nossas metas. Então, eu já peço a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para as notificações. Assim, cada vez que sair um vídeo novo, você será avisado. E compartilhando, o YouTube também entenderá que este é um assunto de relevância e poderá distribuir para mais pessoas, além de você praticar o ato da divisão de informações, não é não? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Como nós falamos no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre metas. O que são metas, né? E o que são objetivos. Muitas vezes a gente se perde um pouco nessas informações porque a gente não tem claro aquilo que a gente quer. E, como diz o velho ditado, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E como a gente pode traçar esses objetivos? Bom, primeira coisa, nós temos que, de acordo com a programação neurolinguística, mudar um pouquinho a nossa informação, né? A nossa comunicação interna, como nós nos comunicamos. Então, um erro comum. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Bom, se você está correndo atrás, significa que você já está em desvantagem. E do prejuízo, significa que você está indo atrás de quem? Quer dizer, se você está atrás do prejuízo, significa que você está numa situação muito pior. E se você olha o seu objetivo como um prejuízo, lembre-se, o nosso cérebro já interpreta isso como algo negativo. E se é negativo, como é que eu vou alcançar? Então a primeira coisa é definir que eu estou indo de encontro aos meus objetivos. Eu estou procurando alcançar os meus objetivos. A primeira coisa é ter isso em mente, porque isso dá um reforço. O nosso cérebro, ele entende mensagens claras e objetivas. São comandos que nós precisamos dar. Mas aí o que tem a ver o cérebro com atingir as nossas metas? Simples. Você precisa de disciplina e você precisa de motivação. Um sem o outro não vive. Então, se você é disciplinado nas suas tarefas, nos seus estudos, na busca daquilo que você está tentando conseguir, né? Por exemplo, poxa, eu sei que eu preciso me esforçar mais nos estudos para tirar boas notas, eu sei que eu preciso me especializar na minha carreira, eu sei que eu preciso melhorar a minha oratória para fazer boas apresentações. Então, quando você tem claro aquilo que está te faltando, fica muito mais fácil de você identificar caminhos. Então, você se disciplina. Bom, eu tenho que estudar pelo menos... não sou proficiente em inglês, quero aprender inglês. Eu preciso estudar 2 horas por dia. Então, eu tenho que ter disciplina. E aí, na medida em que eu vou melhorando, né, o meu inglês, automaticamente eu vou me motivando a continuar estudando. Eu percebendo que eu estou motivado, eu vou acionar alguns hormônios de satisfação no meu cérebro que vão fazer com que eu me mantenha disciplinado. Então vocês percebam que é uma corrente única, é um círculo vicioso, né? Motivação leva a disciplina, que leva a motivação, que leva a disciplina, que leva a motivação e assim vice-versa, né? Então nós precisamos primeiro isso. Mas para que eu me mantenha motivado, eu tenho que ter claro aquilo que eu desejo fazer. Então a primeira coisa é olhar para os seus objetivos, né? E dividi-lo de forma que você consiga atingir a sua meta principal. Então, meta é aquilo que você quer alcançar. Então, por exemplo, eu quero uma projeção na minha carreira, seja na empresa que eu estou, seja numa outra empresa, mas eu quero crescer profissionalmente. Então, eu tenho que identificar o que está faltando para eu crescer profissionalmente, o que eu preciso desenvolver. E aí eu estabeleço critérios, pequenos objetivos. Poxa, na minha profissão é importante o inglês, então eu preciso desenvolver o inglês. Como é que eu vou fazer isso? Poxa, eu preciso dividir um dia da semana ou 2 da semana num determinado horário para fazer um curso de inglês. Tá, eu não tenho condições financeiras, então como eu posso fazer isso? Bom, tem cursos gratuitos que eu posso ir melhorando o meu conhecimento e na medida em que eu vou melhorando, eu vou tentando buscar alternativas para estudar. Posso ser um autodidata.
Mas para isso eu tenho que ter disciplina. De novo, disciplina. E aí eu vou separar, tá, ok, o que mais que eu preciso para crescer na carreira? Bom, eu preciso desenvolver a minha comunicação, como eu devo fazer isso? E aí você vai estabelecendo critérios para, quando você tiver com tudo isso, você saber, não, eu estou apto a desenvolver um cargo de liderança, de chefia, de coordenação, eu posso desenvolver a minha carreira. Mas identificar esses caminhos é muito mais complexo quando você olha do ponto de início ao ponto final que você quer chegar. Então, vamos pensar igual um curso de faculdade. Bom, curso de administração, demoram 4 anos para eu me formar, ou 8 semestres, dependendo da faculdade. Então, para eu chegar no 8º semestre, eu preciso chegar ao 7º. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, tirar boas notas, iniciar meu TCC, ou às vezes já dar andamento no meu TCC, dependendo da faculdade. Mas para eu chegar no 7º, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que passar pelo 6º. E quais são as matérias que tem no 6º? Eu preciso passar pelo 5º, e assim sucessivamente, até chegar ao 1º semestre. Então eu sei que eu tenho o 1º semestre, ele vai durar 6 meses. Se eu me dedicar, se eu estudar, se eu não levar pau em nenhuma matéria, eu passo por esse semestre e vou para o 2º. Cheguei no 2º semestre, me dediquei, e assim sucessivamente. Então, o que eu faço quando eu identifico uma meta? Primeiro eu coloco a meta final. Qual é a meta final? Aonde eu quero chegar? E aí eu vou trazendo. Bom, para chegar nisso aqui, qual é o passo anterior? É esse. Para chegar nesse passo, qual é o passo anterior? É esse. E assim sucessivamente. E aí eu vou retroalimentando. E como é que eu me mantenho motivado? Bom, de novo, a neurociência explica que existem alguns hormônios que são liberados no nosso cérebro quando nós agimos de uma forma que nos leve a conseguir alguma coisa. Um dos neurohormônios ou dos hormônios chama-se dopamina. Ele é responsável para que nos mantenha na sensação de satisfação, de realização. Não é um hormônio de prazer, como muitas vezes a gente se engana em falar, mas é um hormônio que nos dá aquela sensação de realização. Fora isso, você precisa da serotonina, que é o quê? Um hormônio que é liberado para que você sinta sono, para que você descanse, para que você possa relaxar. Por quê? Se você tiver 7 horas de sono regular, você consegue absorver 40% daquilo que você recebeu de informação durante o dia. E você diminui uma coisa chamada adenosina. O que é a adenosina? É uma sujeira que o nosso cérebro vai criando no decorrer do dia e que impede a gente de dormir, que gera ansiedade também. Por que ela gera ansiedade? Porque você diminui o seu sono, aumenta a sua irritabilidade, você se mantém preocupado. E quando que a gente elimina a adenosina? Quando a gente dorme, no mínimo 7 horas. Então, criar critérios. Outra coisa que nos faz manter motivado, e a ciência hoje já vê isso como um ponto positivo, embora muitas pessoas achem que isso imagina, não tem nada a ver, é a imaginação. É você se projetar naquilo que você quer alcançar. Quando você imagina você fazendo aquilo, você cria em você motivação. Michael Phelps, todos os dias, quando deitava, ele se imaginava dando a abraçada perfeita, quebrando os recordes, fazendo o melhor na piscina. Ele se imaginava realizando aquele exercício. Para quê? Para que quando ele chegasse no dia seguinte, o cérebro dele tivesse treinado a ponto de fazer exatamente aquilo e assim melhorar a sua condição física, né, e o seu rendimento dentro da piscina. Então, tudo aquilo que a gente deseja, eu estou dando exemplo do Michael Phelps, mas, por exemplo, muitos sonhos que você teve e você realizou, porque você se projetou, você imaginou. Pensa na descarga de adrenalina, de endorfina que você tem quando você imagina estar com aquele objetivo concretizado, quando você se imagina realizando aquele objetivo. Isso tudo são fatores motivadores, isso impulsiona, faz com que a gente continue olhando. Por exemplo, quando você treina uma corrida, vamos pegar o Michael Jordan. Pega o início da carreira dele. Ele era bom no basquete. Mas na medida em que ele foi desenvolvendo, ele foi vendo que o quanto ele poderia ganhar com isso, o quanto ele poderia melhorar na carreira, ele foi se desenvolvendo. A ponto dele se visualizar fazendo aquilo. A disciplina dele, com a vontade de
ser o melhor naquilo que ele fazia, o levaram a isso. O próprio Oscar Schmidt, se você pegar a história dele, ele começou a treinar com um garoto ainda, era 14, 15 anos, era um adolescente. E a ponto de ser chamado mão santa. E se você chamar ele de mão santa, ele aceita. Mas dentro dele, ele fala, meu, não é mão santa, é muito treino. Por quê? Porque ele treinou, ele se dedicou, ele se motivou a ser o melhor. Então, diz um ditado que a necessidade é a mãe da invenção. Então, toda vez que você se motiva a fazer algo, é porque você está tentando resolver um problema para você. Quando a gente começa a olhar com dificuldade, a gente olha só para a perda, a gente não se motiva. Outro fator é isso, que eu já falei em outros vídeos e vou repetir. Se você olhar para aquilo que você está perdendo, você não consegue visualizar os ganhos. Se você não consegue visualizar ganhos, você não se empenha a fazer. Então, por exemplo, eu não gosto de levantar cedo, mas se for para viajar, eu vou deitar à meia-noite e acordar às 2 horas da manhã, como se eu tivesse dormido 8 horas, super energizado, com muita vontade, e vou viajar e vou fazer como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eu percebo um ganho. Eu não estou olhando que eu vou levantar cedo, não, eu estou levantando cedo porque eu vou viajar. Olha, tem uma vantagem aí, eu tenho um ganho. Então eu tenho que estudar, mas para estudar eu vou deixar de assistir a minha série predileta. Se eu acordar cedo todos os dias, eu vou deixar de dormir um pouco mais, e é tão gostoso a minha cama. Então sempre que você olha para essa perda, você não se orienta para ter o ganho. Então, por exemplo, eu preciso acordar 1 hora mais cedo. Por quê? Se eu acordar 1 hora mais cedo, eu não vou sair correndo de casa, ou se eu trabalho em home office, eu vou me organizar para fazer o meu trabalho, e eu cumprindo a minha agenda de trabalho no dia, eu vou terminar num horário que eu vou poder descansar, assistir a minha série, estudar o meu inglês, não fazer nada, namorar, sair para jantar com os meus amigos, não interessa o que eu vou fazer, mas eu vou ter esse tempo. Agora, quando eu me desorganizo e eu começo a olhar as perdas, o que é que eu faço? Eu começo a procrastinar. Junto com a procrastinação, vem uma coisa chamada ansiedade. Por quê? Porque vai haver uma cobrança da tarefa que não foi realizada. E essa tarefa não realizada vai me gerar um peso. Consequentemente, esse estresse vai aumentar, porque eu vou me sentir cobrado. E aí o meu chefe é chato. Não fui eu que deixei de fazer. Foi o meu chefe, que é um cara chato, que está me cobrando. E aí eu começo a criar aquela animosidade, aquela má vontade em fazer as coisas. Só que, na verdade, quem criou esse ambiente fui eu. Então, se você quer atingir os seus objetivos, se você quer atingir uma meta, se você quer realmente realizar algo, comece entendendo que você é corresponsável pelos resultados. Nem tudo pode sair como você quer, como planejado. Mas se você tiver um planejamento, você também vai pensar nas alternativas. E ao pensar nas alternativas, você vai identificar os pontos de ganho. Então comece a olhar para aquilo que você quer desejar, realizar, né, para aquilo que você realmente deseja, com vontade. Use isso a seu favor, se imagine fazendo. Outra coisa, se for legal para você, se fizer sentido para você, escreva numa folha. Coloque numa folha de papel o seu sonho. Olhe para aquilo todo dia e veja o quão perto ou distante você está daquilo e o que você precisa fazer. Toda vez que você for se deitar, olhe para esse papel. Meia hora antes de dormir, desliga celular, desliga tudo e olha para aquele papel. Aonde eu estou hoje no caminho dos meus objetivos? Quanto falta? Sabe, igual aqueles filmes ou aqueles desenhos que o cara está numa prisão, ele coloca aqueles risquinhos, né? Quantos dias já passaram dentro da cela que falta para ele reduzir a pena dele, para ele poder sair em liberdade? É a mesma coisa. É usar o que nós temos ao nosso favor. Então, escreva numa folha de papel, meu objetivo é emagrecer. Pega aquela roupa que você quer tanto usar, coloca na porta do armário com um bilhete. Até tal dia você vai servir no meu corpo. E todo dia ao abrir o armário de roupas, você vai ver aquela peça de roupa e vai falar, eu vou entrar em você. Você vai servir em mim. Eu vou conseguir reduzir o meu peso. Isso é um fator motivador. Então comece a usar gatilhos, né? Olha, eu quero viajar
para os Estados Unidos. Eu quero fazer um tour pela Europa, eu quero ir para o Nordeste. Pegue uma foto da cidade que você quer viajar. Desculpe. Pegue uma foto daquela cidade que você quer conhecer, daquele país que você quer conhecer. Coloque no armário. E todo dia olha para ela e fala, eu vou. Quando? Daqui a um mês, daqui a 12 meses, daqui a um ano, não interessa. Estabeleça objetivos e trabalhe para conseguir. De que forma? Usando a disciplina, visualizando, se imaginando e fazendo uma lista de tarefas. Se organizando. Isso tudo vai te ajudar. Então, estabeleça para você critérios para que possa atingir esse objetivo. Faça o seu melhor. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Pare de se comparar com os outros. Foque em você. Sabe por que o jardim do vizinho é mais verde? Porque você está cuidando mais do jardim do vizinho do que do seu. Ou porque o jardim do vizinho é sintético. Então, que tal cuidar do seu jardim, dos seus sonhos e dos seus objetivos? Então, pense sobre isso. E mais uma vez eu te peço, foque naquilo que você deseja. Seja obstinado, seja disciplinado, ok? E com isso eu agradeço mais uma vez a sua permanência até aqui. E se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com quem você achar